A graça e a paz, queridas. Tudo bem com vocês? Bem que a Cris falou, vocês estão lindas, cheirosas. Eu passei no meio de algumas ali, todo mundo cheiroso. Que bom estar aqui com vocês, gente. Que privilégio de fazer parte dessa festa linda e de você ter parado o seu sábado para se assentar aos pés do Mestre. É tudo sobre Ele, né, gente? É tudo sobre Ele, o amado das nossas almas. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Esse tema é muito bacana, realeza. É tão interessante que a Cris já falou assim, não, às vezes a gente pensa só na coroa, né? Mas não pensa nas responsabilidades. Quando a gente faz parte da família real, a gente não vive do jeito que a gente quer. Não é verdade? Vê a Megan, gente. A Megan não deu conta, não. Foi embora para os Estados Unidos. Né? Agora a Kate está lá, aguentando firme, para substituir Betinha. Mas, enfim, quando a gente olha para a realeza que a gente conhece, né, no nosso tempo, no nosso século, imediatamente a gente pensa na coroa britânica. Né? A Rainha Elizabeth reinou por tantos anos e a gente vê minimamente... Eu me lembro, gente, quando a princesa Diana se casou, eu tinha 9 anos de idade. Eu pus o relógio para despertar cedo, porque eu queria acompanhar, porque ia passar pela televisão para o mundo todo. Olha que isso. Lindo, né? Lindo. Eu lembro que eu desenhei o vestido dela. Eu lembro que eu fiquei encantada com aquele conto de fadas. Depois os anos passaram e a gente viu o que deu. Por quê? Porque, certamente, se o Charles e a Diana levassem 100% a sério o seu compromisso um com o outro e o seu compromisso com a nação, isso poderia ter freado tantas decisões erradas. Isso podia ter mudado o rumo, o destino, inclusive da princesa Diana. E isso serve para a gente entender que ser da família real vai ser sempre muito precioso, muito valoroso. Tem muitos privilégios, mas, sobretudo, tem muitas responsabilidades. E eu queria conversar com vocês nessa tarde sobre a identidade da mulher no reino. Quem nós somos? Gente, o problema da identidade é uma questão bem relevante para a gente falar, porque o diabo não é criativo. Ele sempre trabalha de uma forma repetida. Não sei por que a gente ainda cai. Porque ele não é criativo, ele vai repetindo as mesmas artimanhas, o mesmo lero-lero, as conversinhas fiadas, a tentação de acordo com a cobiça do nosso próprio coração, o nosso desejo desenfreado por aprovação do outro. E ele vai manipulando isso aí para nos desvirtuar da nossa realeza. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Eu estou com a Nova Versão Internacional, a NVI. Pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é o mesmo texto, tá, gente? Apenas as traduções podem ser diferentes. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. O texto diz assim: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe:
tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Senhor, essa é a tua palavra, a tua bendita palavra. Luz para os nossos caminhos, espada cortante. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ensine, nos console. Fale aquilo que o Senhor quer nos falar nessa tarde. E que eu não te atrapalhe, Senhor. Que seja a tua voz a nos ensinar, a nos conduzir, o teu Espírito a nos convencer e a nos habilitar para que a gente possa não apenas ser ouvintes, mas praticantes de tudo que ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos esse texto e a gente vê claramente como Satanás se apresenta diante de Jesus, questionando a sua identidade. Você é filho de Deus mesmo? Se você é, me prova. Se você é, manda que essas pedras se transformem em pães. Se você é, pula. É tão interessante, gente, que quando ele fala para Jesus pular do pináculo do templo, ele usa a palavra. O problema é que a mentira de Satanás não é, às vezes, totalmente ou escancaradamente uma mentira, mas pode ser uma meia-verdade. Ele usa a palavra, mas totalmente distorcida, descontextualizada, para justificar. Mas Jesus também conhece a palavra, ele é a palavra encarnada. Então, o diabo foi mexer com a pessoa errada. Jesus não tem o menor problema de identidade. Ele tentou, mas conseguiu, gente? Não. Quando ele viu que ele não conseguia atingir Jesus na sua identidade, então ele propôs poder. Como é que você propõe poder para quem já é todo poderoso? Mas ele tenta. Todos os reinos. Interessante que ele mostra todos os reinos e o seu resplendor. E ele fala, eu te darei. O mundo está entregue a Satanás, mas ele tem dono. E o Senhor vem para transformar todas as coisas, e haverão novos céus e nova terra, e ele reinará para sempre. Mas enquanto nós aguardamos essa manifestação, que é a nossa esperança, a manifestação de Jesus, e em que ele reine plenamente, em que todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor, nós já vivemos debaixo desse reino, sim ou não? Então, será que a gente está se comportando como quem vive debaixo do reinado de Cristo? Ou será que a gente também está dando uma espiadinha no resplendor desse mundo e vê se rola alguma coisinha? Será que dá para a gente pegar um pouquinho de lá, um pouquinho de cá? Ô, gente, e esse é um grande desafio. Satanás vem e nos propõe que nós não somos tão boas assim. Que a gente precisa de provar alguma coisa para alguém. Gente, isso para nós mulheres é uma coisa bem séria, porque é muito reincidente. Quando eu escuto mulheres, e eu também não estou isenta disso, não, quantas vezes eu também sou provada na minha identidade. E ele vem fazendo questionar, mas por que isso está acontecendo com você? Deus te ama mesmo? Você é filha dele mesmo? Por que você está passando por isso? Por que ele não inclina os ouvidos para a sua oração que você já está fazendo há tantos anos? E aí, por um momento, a gente pode titubear, a gente pode ficar confusa, a gente pode ficar angustiada, mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, ficar angustiada não é pecado, não. Você balançar não é pecado, não. Mas você se entregar a esse estado, a essa condição mental, sim, é pecado. Porque o Senhor não tem mais nada para provar para a gente, Ele já provou tudo. Ele está estabelecido. E depois que a gente virar poeira, Ele vai continuar estabelecido sendo Deus. Mas a gente vive uma vida muito dupla, e a gente busca
afirmação na nossa identidade nas questões dessa terra. Provo para vocês. Eu entrei ali, andei de lá para cá. Nós somos mulheres. Eu cheguei lá, andei no meio de vocês. Eu já vi que vocês estavam bonitas, eu já vi que vocês estavam cheirosas. Vocês olham uma para a outra, de cabeça abaixo, vocês veem. Se eu pôr um pano na minha frente aqui, vocês vão descrever toda a minha roupa. Mulher é observadora, não é assim? Só que a gente pensa que o nosso valor está nisso. Que o nosso valor está na roupa que a gente veste, que o nosso valor está no tipo de bairro que a gente mora, está no carro que a gente dirige, está no curso que a gente conseguiu terminar, está no diploma que a gente tem, está no fato da gente ser casada ou não ser casada, está no fato da gente ser mãe ou não ser mãe, está no fato, está no número da balança quando você sobe nela. E eu quero te dizer, nada disso diz quem você é, segundo a perspectiva do céu. Segundo a perspectiva do reino, isso é pó. Isso é pó. Isso não nos define. A gente busca referência nas atrizes de Hollywood, nas atrizes da Globo, referências. Abra sua Bíblia, vai ter Ruth como referência, vai ter Esther como referência, vai ter Maria como referência. Vocês entendem como é que a gente está condicionada a viver muito apegada às coisas dessa terra, apesar de nós sermos realeza? Apesar de nós vivermos sob o reinado de Cristo e aguardarmos reinar com Ele? A gente se apega tanto, gente. E esse mundo ele funciona para a gente igual uma âncora. Não no sentido da segurança, para a gente não ficar à deriva. Não nesse sentido, mas no sentido de te puxar para baixo e te manter imóvel. Qualquer coisinha muda o seu humor. Quantas mulheres, às vezes, estão vivenciando a fase mais bonita da vida, que é gerar um ser humano. Ela não é fácil, não. Não vamos romantizar. A gestação, para muitas mulheres, é um grande desafio, né? Os primeiros meses ali com o bebê é muito desafiador. Mas por que é mais desafiador nesse tempo? Porque nós fomos condicionadas a nos medir, a nos dar valor por aquilo que a gente desempenha. Então, quando você está cuidando do menino, quando você está engordando, quando seu corpo está dando estria, isso não é bom para o século. Ah, vou ficar com o menino dentro de casa. Isso não é bom, porque você tem que ser produtiva, superativa, você tem que trabalhar fora, você tem que ser a Mulher Maravilha, né? Você tem que equilibrar todos os pratos, você tem que ser boa profissional, você tem que ser uma excelente mãe, você tem que cozinhar, ser dona de casa e boa de cama. Ou seja, gente, não vai dar. Eu não sou Mulher Maravilha, alguém aqui é? Nós somos de carne e osso, ainda estamos nessa existência, sim ou não? Mas acontece, gente, que tudo que nós medimos a nossa vida, tudo terreno que a gente usa como régua para a nossa vida, nos paralisa, nos entristece, nos leva para comparação. Ah, mas por que fulano é assim e eu não sou? Por que ela tem e eu não tenho? Depois fala que Deus não tem filha predileta. Tem sim, olha lá fulana. E a gente todo o tempo se compara. Gente, olha para a sua impressão digital aí. Olha assim, para os seus 5 dedos da mão direita. Ninguém tem esse mesmo conjunto de linhas que você tem. Ninguém tem. Isso aqui é minha. Por isso que tem o polegar lá na carteira de identidade. A minha digital é única. Então, por que a gente fica se comparando? Por que a gente não busca viver na plenitude do que Deus tem para nós? Por que a gente não busca uma perspectiva do alto para governar a nossa vida terrena? Por que a gente não escuta aquilo que o Senhor fala a nosso respeito, mas nós escutamos o que uma pessoa que nem te conhece, que brigou com você no ônibus, no metrô, te xingou, aí você fica, me falou que é isso?
Ou a sua mãe, num dia mau, lá na sua infância, ela estava irritada com uma série de coisas, brigou com seu pai, estava passando por um momento difícil, solta uma palavra maldita na sua cabeça e você abraça essa palavra e vai andando com essa palavra para o resto da sua vida. Oh, vida, oh, céus, oh, azar, minha mãe falou isso. Minha mãe, minha professora, minha tia, meu pastor, meu patrão. Sempre vai ter alguém que está distraído. E o diabo não perde oportunidade, ele usa a boca do distraído. Ele usa a boca do enraivecido, do irritado. Ele usa a nossa boca quando a gente está na TPM. Então, fica caladinha para Jesus te dar vitória. Para você ser canal de bênção e não canal de maldição. Mas o fato é que a gente se apega às coisas ruins ou aos modelos que o mundo estabelece sobre nós. Então, talvez você tenha chegado aqui nessa tarde e Satanás está fazendo com você exatamente como ele fez com Jesus aqui. Ah, você é filha de Deus mesmo? Às vezes, uma conversa que você teve lá fora, antes de entrar. Uma se estranhou com a outra. A gente não precisa nem falar, né, gente? De vez em quando a gente fala... A gente tem uma habilidade de falar tudo sem palavras. Você está bem? Estou ótima. E aí você começa, sabe, a entrar na pilha de Satanás. E não se comportar como uma mulher do reino. Para a gente se comportar como uma mulher do reino, gente, a gente não consegue fazer isso na própria força. O nosso esforço, ele vai até um certo ponto. Mas daqui a pouco, se a gente vai vivendo por esforço, você consegue até um determinado sucesso por um tempo. Mas se você não estiver se enchendo do Espírito Santo, tem prazo de validade. Na primeira discussão, na primeira palavra atravessada, no seu calcanhar de Aquiles, Satanás sabe o que ele põe na boca do outro para te atingir em cheio. Aí você tropeça, e você derrama tudo que é ruim, e você se depara com a sua humanidade limitada, e você fala, não acredito, eu estou vivendo isso ainda, eu também estou lidando com isso ainda. A gente entende isso quando a gente se lembra do apóstolo Paulo, afirmando, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. É a nossa realidade humana. Mas, então tá bom, Helena, então beleza, nossa realidade humana, bom para a vida. Não. O Senhor quer nos levar para uma vida de comunhão com Ele. E à medida que nós andamos com Ele, vamos ficar parecidos com Ele. E como é que é andar com Deus, gente? É vir na igreja todo domingo? Alguém aí vive com a comida só de domingo? Você só almoça no domingo e isso aí passa a semana toda? Eu não. Nem com toda a dieta do mundo a gente consegue fazer isso, né, gente? Vamos morrer de inanição se a gente fizer isso. Se a gente come só uma vez por semana, a gente morre. Então, por que a gente se comporta assim em relação a, por exemplo, a leitura da palavra? Vocês pensam que ler a Bíblia, gente, é só um protocolo religioso? É através da Bíblia que nós conhecemos o Senhor. É através da palavra escrita que o Espírito Santo nos convence, confronta aqueles problemas, confronta as nossas dores, traz alívio, traz encorajamento e nos revela a face de Deus como Ele é e não como a gente customiza. A gente vive num tempo, gente, muito sério. Muito sério. Por quê? Porque as nossas igrejas evangélicas no Brasil, desde que eu me entendo por gente, existem apelos para a salvação. No final do culto, o pastor prega, apresenta a mensagem do Evangelho. Nem toda mensagem é evangelística, mas às vezes o Espírito move de uma maneira ali naquele culto e o pastor fala, olha, se alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Isso é uma coisa recorrente, sim ou não? Sim.
Mas o que acontece, gente? Eu estou convicta disso. Tem muitas pessoas que saem dos seus lugares, movidas pela intenção certa. Elas dizem, poxa, gente, quem quer entregar a sua vida para Deus? Né? Dependendo do que você está vivendo, é agora. Porque se não for Ele, não é mais ninguém. Né? Você já vem correndo até. Você pode ter aí na sua memória o dia que você fez essa decisão, o dia que você tomou essa decisão. O problema é que nem todas as igrejas que fazem o apelo para a salvação têm um discipulado consistente pós-apelo para você entender o que você fez. Então, às vezes, você vem pela sua emoção. Oh, Deus é bom, Deus é Pai. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero entregar minha vida para Deus. Minha vida dá uma bagaça. Meu marido saiu de casa, meus filhos estão me dando trabalho, minha mãe me abandonou, meu pai era alcoólatra, cada um tem motivo. Ou então eu tenho tudo, mas eu estou sentindo um vazio enorme. Então toma aqui minha vida, Deus, resolve a minha vida. E a gente não entende que seguir a Cristo é negar a você mesmo, morrer para você mesma e abraçar a vida e a identidade que Ele tem para você. E é por isso que a gente vive capenga. A gente fica assim, um pouquinho no Senhor, um pouquinho fora. Um pouquinho a gente olha para o alto, a maior parte do tempo a gente olha para o chão. E a gente vai sendo mais influenciada pelas mulheres das revistas, as revistas de moda, a moda vigente, as atrizes, a vida da celebridade, do que a palavra de Deus e as suas influências. E por isso nossa identidade fica manca. Quando uma perna fica maior do que a outra, dá para andar direito, gente? Não. E aí, a perna do mundanismo, a perna das coisas dessa terra, do brilho desse mundo. Inclusive as coisas que a gente almeja, elas têm o foco na nossa visão de sucesso. Às vezes você não vê uma amiga sua que você não vê há muito tempo, você encontra com ela, vocês estudaram no ensino médio junto, aí encontra com ela, ei amiga, tudo bem? Tudo bem, você já dá aquela olhada do alto a baixo, vai ver como é que ela está, se ela engordou, se ela... Se ela está bem. Aí você já manda pergunta, e aí? O que você está fazendo? Porque aí você vai saber o que ela está fazendo. Se ela estuda, se ela trabalha, dependendo. Aí se ela fala, estou trabalhando, estudando muito. Está estudando? O que você está fazendo? Que curso que você está fazendo? Você está querendo fazer a sondagem da vida dela para ver se ela deu certo ou não. Casou? Teve filho? Né? Você está querendo saber como é que ela está? Não, na verdade não. Você está querendo saber se ela está melhor do que você ou não. O mundo funciona assim, gente. Mas nós não somos mais desse mundo. Então, a gente tem que entrar numa outra dinâmica, numa outra visão, que a gente não vai dar conta de entrar. Porque, sabe por quê, gente? Porque a gente está exposta às coisas do mundo 24 horas por dia. 24 horas por dia, as conversas que você tem no trabalho, as coisas que você assiste na TV, aquilo que você vê na internet, tudo isso tem uma influência grande sobre como você se veste, como você anda, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Se você não se expor à palavra de Deus e à presença do Senhor, e realmente, de fato, andar com Cristo, você não vai dar conta, não. E aí, por isso, a gente entende como tantas de nós estamos abaladas. A coisa começa a andar diferente, a economia flutua, as coisas não saem do jeito que você quer, aí você já questiona. O Senhor me ama, Deus? Entendem, meninas, porque como é que a nossa identidade ela fica flutuando, ela não é firmada no Senhor? Então, vamos ouvir o que o Senhor diz a nosso respeito. Mais do que nós ouvimos o que o outro diz a nosso respeito, o que a moda diz a nosso respeito, o que o dinheiro diz a nosso respeito, o que a nossa profissão ou o nosso curso diz a nosso respeito. Em João 8, de 12 a 14, não precisa abrir, só presta atenção. João 8, 12 a 14, diz assim, de novo Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram, você dá testemunho de si mesmo.
O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde vou. Olha o que eu quero chamar a atenção de vocês. O que Jesus falou? Eu sou. Eu sou a luz do mundo. É tão interessante, né? Deus, lá no início da criação, ele fala o quê? Haja luz. Né? Mas o sol e a lua só foram criados no 4º dia. Quem era a luz? Haja luz. Ou seja, Deus já torna claro todas as coisas onde ele ia começar a criar. E como diz naquela música Jerusalém, né? É o próprio mestre que ilumina Sião. Não vai precisar de sol nem de lua, porque a luz dele é plena e absoluta. Haja luz, cheguei. A pessoa dele chegou. E onde ele chega, a luz entra. E a luz revela o que está errado. Revela o caos. Para você organizar alguma coisa que está bagunçada, você tem que acender a luz. Se você entrar naquele quartinho escuro e bagunçado da sua casa, ele está escuro, você não vai ver muita coisa, não. Por isso que muita gente já começa a caminhar com Deus e fala assim, nossa, minha vida começou a dar tudo errado. Não, sua vida já estava errada, só não enxergava. Sua vida estava toda torta, você está colhendo as consequências de tudo que você viveu antes. Só que antes você não enxergava a sujeira das suas vestes. Agora, quanto mais se aproxima da luz, mais você vê as manchinhas pequenas e fala assim, tem que mudar isso aqui, tem que limpar isso aqui. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Agora, uma coisa determinante que Jesus fala aqui, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. E você? Você sabe? Identidade tem tudo a ver com de onde nós viemos e para onde estamos indo. De onde nós viemos? Se você pegar a sua carteira de identidade aí, tem o nome de quem além do seu? Pai e mãe. Por isso que é tão difícil quando uma criança não tem um reconhecimento de paternidade. Quando está escrito lá, pai desconhecido. Isso é terrível. Isso é um abalo para a vida de um ser humano. Porque a gente tem uma necessidade, ainda que outra família, que não a nossa família biológica, tenha nos cuidado, mesmo assim, quando você se encontra com a sua família não biológica, a sua família de criação, e eles te amaram, né, te adotaram, como Deus nos adotou como filhos, e você vive bem com essa família, ainda assim, você vai ter uma curiosidade de saber de onde eu vim. Como é que era minha mãe? Como é que era o meu pai? Por que que eles não foram eles que me criaram? Qual foi a circunstância que não permitiu que meu pai e a minha mãe pudessem me criar? Você quer saber da sua história, da sua origem, do seu começo, do seu gênesis? E isso precisa de ser trabalhado, gente, para que a nossa identidade celestial nos envolva completamente. Porque nosso pai e nossa mãe são as pessoas que mais nos amam na terra. E por isso mesmo, eles têm o maior poder de destruição sobre nós. Um estranho te chama de qualquer coisa na rua, te conheço. Agora, se sua mãe fala alguma coisa, se o seu pai fala uma palavra sobre você, isso tem peso. Isso tem importância. Mesmo que você não se dê bem com seu pai e com a sua mãe, você não consegue se desvencilhar disso. Mesmo que você, minha mãe é uma pessoa doente, tóxica, não dá para conviver com ela. Ok, a gente entende isso. Mas ainda assim, você tem que deixar Deus curar essa ferida. Porque senão você vai andar com o defunto da sua mãe nas costas. A sua mãe que você matou nas suas emoções, nos seus pensamentos. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem os problemas dela, porque é impossível conviver com ela. Gente, tem gente que vive essa realidade tão dura. Agora, tem gente que não tem uma mãe tóxica, não. Só tem temperamento diferente. Ou igual. Bem igual mesmo. Os dois bicudos, né? Não se beijam, não é assim? Às vezes aquela pessoa que te desafia, sabe a sua filha linda? Sua cara, seu temperamento, seu jeito, né?
E aí a coisa fica difícil. E aí todo mundo fica em pé de guerra. E não resolve. E se não resolve, gente, nós vamos andar com aquela pessoa, sabe? Como se a gente estivesse arrastando a pessoa junto com a gente. Deus está querendo te libertar, Deus está querendo te curar, Deus está querendo reescrever sua história, querendo fazer de você uma mãe diferente do que a sua mãe foi. Não desprezando tudo que você aprendeu com ela. Porque, gente, eu tenho certeza, sua mãe não é só problema, não. Sua mãe não é só defeito, não. E quando a gente se torna mãe, a gente enxerga isso, né? Quando a gente enxerga a mãe, os olhos abrem para a mãe da gente. Nossa, Deus, agora estou entendendo tanta coisa. Via de regra, vai lá, ô mãe, desculpa, mãe. Porque eu brigava com você, porque eu te desobedeci. O Senhor precisa de resolver a sua origem. Porque antes de vir do seu pai e da sua mãe, você tem que se lembrar. Você veio de Deus. Gente, isso aqui, ó, isso aqui vai virar pó. Ou vai ser revestido de glória. Então, certamente não será essa mesma Helena, mortal, falível aqui. Antes de você ter um corpo, antes do seu corpo ser tecido, você veio de Deus, Espírito. Vocês já viram aquele vídeo que está rolando aí, que eles conseguiram registrar o momento da fecundação de um óvulo, que acende uma luz? Vocês viram isso? Gente, é fantástico. É fantástico. Eu quero saber direito a origem desse vídeo, que eu já vi tantas de vezes, eu não sei qual foi. Mas o que está dizendo nos vídeos que eu vi em diferentes lugares é isso. Que eles conseguiram captar o momento, por câmera, o momento em que há a fecundação. Não sei se essa fecundação se deu in vitro, se é uma câmera que eles colocaram no útero, para ficar lá enquanto o papai e a mamãe namoram. Eu não sei o que era, mas o fato é que eles registraram o momento da concepção. E quando o óvulo, o espermatozoide rompe o óvulo, entra no óvulo, dá um aro de luz em volta. Ele brilha. Na mesma hora que eu vi o vídeo, eu falei, haja luz. Você veio de Deus, você é espírito. Isso aqui vai acabar, gente. Isso aqui está declinando, isso aqui está voltando para o pó. Mas aí a gente se apega tanto a isso que a gente esquece que a gente é espírito, que a gente mora num corpo. Mas que a nossa vida nasceu em Deus, o sopro da vida, o fôlego da vida. Foi isso que ele soprou para dentro do boneco Adão. Ele formou Adão do pó da terra. Mas foi só isso? Não. Quando que Adão passou a ter vida? Quando Deus soprou nas narinas de Adão. E ele passou a ser alma vivente. O fôlego de Deus. E quando esse corpo desligar por qualquer motivo, aí nós vamos saber para onde vamos. Mas a gente se esquece completamente disso. Então, nós vamos sendo modeladas pela nossa identidade terrena, de acordo com toda a nossa história, de acordo com a história com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa avó paterna, e a gente vem trazendo, de geração em geração. Mas eu quero que você saiba, antes de você estar em carne e osso, você foi criada por Deus. O salmista diz que Ele me formou no ventre da minha mãe e me amou quando ainda eu era uma substância informe. Quando eu não tinha braço, nem perninha, nem mãozinha, quando eu ainda estava em formação, quando ainda os membros estavam se formando, o Senhor já estava ali assistindo a sua vida. Por isso que a gente combate tanto o aborto. O aborto não é o bebê não é um agrupamento de células, não. Porque na hora que houve a concepção, o fôlego de Deus entrou, o Espírito está ali, já é uma pessoa espiritual que está tendo a sua casa terrena, construída dentro do ventre. Então, para você voltar lá na sua mãe, no seu pai, perdoar o que você precisa perdoar. Consertar o que dá tempo de consertar. Liberar o que não dá mais tempo. Meu pai e minha mãe já morreram, Helena. Então, coloca diante de Deus suas dores, as queixas que você tinha contra sua mãe, contra o seu pai. Fala para Deus, conta para Deus e deixa lá.
no altar de Deus. Eu acho que o negue-se a si mesmo, gente, também tem isso, sabe? Negue-se a si mesmo. Deixa as suas dores no altar. Deixa o seu passado no altar. Deixa aquilo que disseram de ruim a seu respeito no altar. A gente pensa que negar a nós mesmos é só coisa difícil, né? É só coisa boa que a gente vai negar. Não, a gente também tem que negar as nossas mazelas, as nossas culpas, os nossos transtornos, os nossos traumas. Nega. E se lembra que antes de você nascer, viver numa família e enfrentar problemas nessa família, você nasceu de Deus. É de lá que você veio. E é isso que deve nos governar. Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Amém? Amém? É isso que Jesus veio fazer. Porque da mesma forma que eu vim de Deus, eu também nasci divorciada dele. Vou dar um nó na sua cabeça, não. Nós herdamos o pecado pelo DNA, gente. A gente já nasceu pecador. Quando o salmista fala lá, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, ele não estava falando do sexo, não. O sexo é bonito, é lindo, é sublime. Deus que criou, não foi o diabo que criou. O diabo pegou, distorceu, fez um tanto de porcaria por aí. Mas Deus criou esse encontro que ele chamou de tornem-se os dois, uma só carne. É sublime, é elevado, é lindo. E é disso que vêm os bebês. Que coisa linda, magnífica. Não é isso que é o pecado. No pecado, eu nasci na iniquidade, pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos pecadores. Nós herdamos pelo DNA o pecado do primeiro homem, da primeira mulher. E aí, Jesus veio para anular essa maldição. Para anular o escrito de dívida que era contra nós. Porque nós nascemos inimigos de Deus. Lembrar lá do Crianças Diante do Trono, né? Houve um dia, um triste dia em que o homem pecou. Ele e Eva acreditaram na mentira que o diabo contou. Deus já havia falado, não comam desse fruto, mas eles se rebelaram e comeram tudo. O homem e a mulher desobedeceram a Deus, não quiseram mais ser bons amigos de Deus. Eles preferiram morrer, eles escolheram fazer o que era mal, o que era mal. O homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus. Quando a gente estava gravando esse CD do Crianças Diante do Trono, o diretor não era crente. Ele chegou para a Ana e falou assim, nossa, Ana, esse CD nem parece CD de criança. Essa palavra é muito pesada. Nós éramos inimigos de Deus. É o que a Bíblia diz. Por isso que Jesus precisava vir para fazer reconciliação. Ele nos reconciliou. Por isso que a gente canta, né? Pela cruz me chamou, né? Como é que é uma parte da música que fala? Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. É isso. Pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. Nós estávamos separados de Deus. Agora nós podemos nos achegar a Ele. É isso que a gente precisa entender, gente. Aceitar essa reconciliação. E entrar numa nova maneira de viver. Entrar na nossa identidade celeste. Agora é o Senhor que me governa. Agora eu tenho dono. Eu fui reconciliada com Deus Pai. Agora eu fui feita filha de Deus. E o filho obedece que o pai, honra o pai. Parecido com o pai. Tem o DNA do pai. É muito grande o que Deus quer fazer em você. E quando eu falo grande, gente, não é na megalomania humana, não. Grande, Deus tem uma grande obra. Quando a gente pensa assim, Deus tem uma grande obra para você, você já pensa em multidão, te seguindo, né? Às vezes a grande obra que Deus tem para você é você caminhar em alegria plena, anunciando o nome dele por onde você vai. Fazendo diferença onde você entra.
Quando você pede demissão, os patrões falam assim, não, não vai não, você vai fazer tanta falta. Às vezes a grande obra é essa, gente. Grande obra não é multidão. Foi a multidão que gritou, Hosana que vem em nome do Senhor. E foi a multidão que gritou, crucifica! Multidão não é sinônimo da aprovação de Deus. As obras grandes de Deus são feitas em coisas ordinárias. Por isso que a própria Bíblia diz que Ele usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são. O modelo de Deus é diferente desse mundo. Mas tem um tanto de gente frustrada. Deus está usando, Deus está fazendo coisas grandes na vida dela. Ela é uma ótima mãe, ela é uma boa esposa. Ela continua fiel, ela permanece fiel. Ela tem se debruçado na palavra de Deus, procurado perceber mais o Senhor, deixando-se transformar pela obra do Espírito, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Ela não se conforma ao estado que ela está, mas ela quer sempre crescer diante de Deus. Isso é uma grande obra, gente. Mas às vezes a gente fica, que dia que Deus vai cumprir a promessa dele? Porque o profeta pôs a mão na minha cabeça e falou que Deus tem uma grande obra. A maior obra que Deus fez é da sua reconciliação com Ele. Você estava condenada, você não era merecedora. Nada que você faça de bom vai te justificar diante de Deus, mas Ele te amou e estendeu a você graça. Não é merecimento, é graça. Ele te amou porque Ele quis amar. Ele te deu salvação porque Ele quis dar. Ele moeu o Filho dele porque Ele quis moer. Isso é lindo demais, gente. E a gente precisa entender isso. Jesus não tinha um cavalo de raça. Entrou em Jerusalém com um burrinho emprestado. Não tinha um guarda-roupa cheio de pele de animal e tecidos finos, de cor roxa e vermelha. Tinha uma túnica, uma capa. Andava a pé. Era sustentado por mulheres. Às vezes não tinha o que comer. Tinha que multiplicar. Era o Rei da Glória. O Rei da Glória. Vocês entenderam como o próprio modelo de Cristo quer nos arrancar daquilo que Satanás propôs na tentação? Olha, os reinos desse mundo e o seu esplendor. E às vezes você está buscando o resplendor desse mundo para te afirmar na sua identidade de filha. Jesus tinha certeza, tinha nada. Tinha nada da perspectiva terrena. Quando Jesus era chamado de Galileu, isso não era um elogio, hoje a gente canta Galileu. Né? Não, gente, isso não era um elogio, isso é pejorativo. Galileu. Aquele povo misturado. Aquela gentinha da Galileia. Era isso que na boca de alguém de Jerusalém significava Galileu. Rejeitado e desprezado pelos homens. Mas recebeu o nome que é sobre todo nome. Diante do qual todo joelho vai se dobrar. Então, fundamentalmente, minha linda, a sua identidade está em Cristo. O modelo é Cristo. A vida é Cristo. Ele é o modelo, Ele é a maior inspiração. É dele que vem a vida plena, a vida verdadeira. Não é religião. É a consciência de que nós fomos reconciliados, sem nenhum mérito. Abraçar o perdão que recebemos sem merecer. Abraçar a graça que recebemos sem merecer. Mas abraçarmos mesmo. Quando você realmente ama alguma coisa, você quer conhecer mais e mais, porque você não é capaz de amar o que você não conhece. Você pode sentir uma atração por aquilo que você não conhece. Mas você, para amar mesmo, no modelo assim, por que eu amo o João? Eu sou casada com o João há 34 anos. Eu amo o João mais hoje do que eu amei no primeiro dia que eu o vi. Eu amo o João mais hoje do que eu amei no dia do nosso casamento. Eu amo mais o João hoje do que eu amei quando a gente tinha 1 aninho de casado. Porque hoje eu conheço o João. Eu já passei por tempestades com o João. O João já me viu doente, já me viu operada, já cuidou de mim, já riu comigo. Ele estava lá quando os nossos 4 filhos nasceram. Ele estava do meu lado na sala.
A gente tem muita história junto. E essa história fez eu amar o João mais e mais. Por isso, minha linda, para você ser restaurada na sua identidade, você precisa conhecer o seu pai. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta, se reclinar sobre a palavra. Você precisa andar com gente que também conhece a Deus e que vai te ensinar sobre Ele. Você precisa de buscar na sua vida ter experiências com Deus. Sentir a mão dEle te sustentando no meio da tempestade. É esse conhecimento de Deus que eu não posso ter por você. Eu posso vir aqui contar para vocês as minhas experiências, eu espero te edificar com isso, mas o que eu quero te dizer, minha linda, é que tem coisas que você precisa de viver com Deus, que ninguém vai poder viver por você. E é isso que vai te manter de pé no dia da adversidade. E é isso que vai te manter firme no dia da calamidade. É isso que vai te confortar no dia do luto. É isso que quando todo mundo estiver desesperado, você vai ter, peraí, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço Ele. Eu não conheço o Deus da Helena, o Deus do pastor. Eu conheço Deus, o Deus da Bíblia. O Deus que eu conheço, com seus atributos. Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele é justo, Ele é fiel. E Ele também é fogo consumidor. Isso aumenta a nossa reverência. Porque a gente está customizando Deus. Deus virou um cara legal. Não é isso que quem não conhece fala? Ah, Deus é um cara legal. O fã-clube dele é que é o problema. Não, Deus não é um cara legal. Ele é o Criador de todas as coisas, excelso, magnífico, perfeito. Ele é meu Pai. Mas Ele também é o Deus de toda a terra. Cale-se diante dEle a terra. A gente precisa de conhecer Deus e seus atributos através das Escrituras. Quanto mais você conhece, sua reverência sobe. Seu temor aumenta. Medo? Não, temor é diferente. E o seu desejo de conhecer mais aumenta. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero chegar mais perto. Sentir a sua presença. Experimentar a paz que excede todo o entendimento. Não tem nada que pague isso. No ano passado, eu e o João recebemos o diagnóstico de um câncer. O João estava com câncer. Descobriu, por acaso, fazendo um exame de rotina. E eu pedi tanto a Deus, quando começou a suspeita e as investigações dos tumores. Oh, Deus, que não seja, que seja benigno, que seja benigno, que seja benigno. Ô, Senhor, não, Senhor, eu não dou conta de passar por isso, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ô, Senhor, como é que eu vou fazer sem o João, Senhor? Eu não sei viver sem o João. Ele docemente falou, não, Helena, você só não pode viver sem mim. Eu sei, Senhor, mas aqui, que seja benigno, que seja benigno, que seja benigno. Ele conhece o seu coração. Não dá para enganar Ele. Nossas fragilidades, nossos medos, né? E eu pensei, vai sair o resultado da biópsia e vai ser negativo. Nós nos encontramos com um homem de Deus, um profeta de Deus, e eu falei assim, ele falou assim, eu vou orar pelo João. Eu falei assim, ele tem uma autoridade sobre o câncer. Eu falei, foi para isso que Deus trouxe a gente aqui. Deus vai curar. E ele não orou. Na hora de despedir da gente, ele falou assim, me mantenham informados. Naquela hora, Deus falou comigo assim, é positivo, é maligno, e você vai ter que viver isso. Mas no dia que nós fomos levar o exame, eu não tive coragem de abrir o resultado. Levei para o médico, levamos para o médico, eu e o João. Sentamos os dois diante da mesa do médico, o médico abriu o exame e fez assim. Se confirmou. Eu pensei que eram 2 tumores, são 4. E veio a paz que excede todo o entendimento. Não era a paz que Helena tem.
não era a paz que o João tem. Era a paz que vinha dele, o príncipe da paz. É como se ele tivesse entrado na sala ali, ó, com a gente. E ali, aguardando o diagnóstico. E quando saiu o diagnóstico, é como se ele tivesse posto a mão no meu ombro, no ombro do João. O João está ótimo. Fez a cirurgia, deu tudo certo, não precisou de fazer quimioterapia nem radioterapia. Agora está só fazendo aqueles controles, né, a cada 6 meses. Aleluia. O Senhor é digno de ser louvado? Helena, mas se não tivesse tido esse desfecho? Porque o meu caso não teve esse desfecho, Helena. Então você pode trazer a sua memória. Você só está de pé por causa do Senhor. Como diz a canção da Estela, né? Milagre sou eu. Sempre tem um milagre. Sempre tem uma dor que a gente pensa, não dou conta. Você não dá mesmo não. Mas no Senhor, você pode todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver tudo de bom. E eu posso viver tudo de ruim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu quero te dizer, minha linda, se aproxime. Se aproxime. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Para onde que você está indo? Para praticar boas obras e anunciar boas novas. Para tornar o Senhor conhecido. Mas como você vai tornar o Senhor conhecido se você mesmo não o conhece? É para lá que você está indo. Para voltar para o Senhor. E no caminho, arrastar o maior número de pessoas que você pode com você. Nós não estamos aqui no mundo a passeio, não, gente. Nós estamos aqui para ser sal e luz. Para fazer a diferença. Para onde nós entrarmos, a presença do Senhor entrar conosco. A bênção do Senhor entrar conosco. Será que quando a gente sai dos lugares, a gente deixa um perfume, uma saudade? Oh, graças a Deus. Vai com Deus. Porque, eu não sei vocês não, gente, mas tem gente que a gente passa no caminho da gente que a gente fala, oh, Senhor, tira, Senhor. Você só não pode fazer a oração da vingança, né, gente? Porque no atual estado que nós estamos vivendo hoje, a gente pode fazer a oração da vingança. Ô, Senhor, salva e recolhe. Não seja hipócrita, tá? Não faça a oração da vingança, ela não está sendo movida por amor. O texto de Tito diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A gente gosta de ler, né? Propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. A gente gosta de ler, né? Um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. A gente gosta de saber que a gente é realeza, a gente gosta de saber que nós somos filhos, a gente gosta de saber que nós somos escolhidas pela bondade e misericórdia de Deus, alcançadas pela graça e reconciliadas.
Mas o que a gente vai fazer com isso? Vamos nos gabar? Vamos nos achar superiores? Fulano não é evangélico, não? Deus tenha piedade da alma dele. Gente, Jesus não era evangélico. Jesus não era cristão. Essas nomenclaturas vieram depois. Jesus é o Filho de Deus, que veio nos reconciliar com Deus Pai. E nos deu o Espírito Santo para nos habilitar a viver aqui de um modo diferente e excelente. Para que os homens, como diz em Mateus 5, quando eles olharem para as boas obras que vocês praticam, glorificarem ao Deus que está no céu. Quando Jesus ensina o povo a orar, a primeira coisa que ele fala, Pai nosso que estás no céu. Como que eu santifico? Espera aí, Helena, como é que eu posso santificar o nome de um Deus santo? Dando testemunho. Quando as pessoas falam, puxa, aquela menina tem um cheiro de Jesus. Nossa, onde ela chega, transforma. Ela é crente, né? Ah, está explicado. Ela é assim. Já chegou alguém e falou assim, olha aqui, fulano, aproveita que você é assim com ele. Ora lá para mim. Às vezes aquele que te criticou, lá, Santa Rona, lá, a crente, paz do Senhor, irmã. Aí no dia da luta, no dia, sabe que a paz do Senhor, irmã, é ela mesmo. É ela mesmo. Aqui, irmã, você que é assim com ele, ora lá. É isso, gente. O nome de Deus é santificado quando o povo que se chama pelo nome dele vive de uma maneira santa. Vive de uma maneira íntegra, vive de uma maneira honesta. E a gente está tendo tanto escândalo. Por quê? Porque o povo aceita, mas não está nem sabendo o que está aceitando. Não sabe da sua identidade, não se reveste da sua identidade celeste. E aí fica vivendo aí como a nossa identidade picareta mundana mesmo. Dá nada, né, gente? Então eu não preciso ficar aqui afagando o seu ego, minha linda. Dizendo que você é linda demais. Essa parte vocês já superaram, né, gente? Vocês já sabem que Deus te criou de uma maneira linda, assombrosa, maravilhosa, que Ele tem um propósito em você, não é isso? Você já sabe isso. Não vou afagar seu ego. Eu vim aqui hoje para te despertar, para te cutucar. Para dizer, assuma o seu lugar de realizo. Vivendo como filha do rei, como quem tem o DNA do Pai, fazendo diferença onde você andar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre disposto a nos ensinar, a nos atrair, a nos corrigir. Senhor, o Senhor conhece cada coração nesse auditório, e o meu também. Do Senhor nós não podemos esconder absolutamente nada. O Senhor conhece a nossa vida antes mesmo que a gente tivesse um corpo. O Senhor nos deu o início. E o Senhor sabe de tudo que se refere a nós. As coisas lindas e as coisas difíceis. As coisas boas e os muitos defeitos. Nós somos tão gratas pela tua graça. Obrigada por nos amar, Senhor, assim como somos. E obrigada, Senhor, por nos amar a tal ponto de não nos deixar do jeito que nós estamos. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor e te pedimos, Senhor, cura a nossa história. Aquelas mulheres nessa sala que precisam de romper com o ciclo de traumas e más recordações e amargura na alma e falta de perdão, que o Senhor tome essas mulheres pelas mãos hoje e as conduza pelo caminho do perdão que o Senhor conhece tão bem. E nos reveste, Senhor, da nossa identidade celeste. Que a gente escute o que o Senhor diz a nosso respeito. Que a gente procure beber
da fonte que é o Senhor, mais do que a gente bebe das fontes aí dessa terra. Que o Senhor, Deus, não seja apenas amado através das nossas canções bonitas, mas que o Senhor seja amado com a inteireza do nosso coração, quando nós deixamos tudo, fechamos a porta do nosso quarto para estarmos a sós com o Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ensina-nos, Espírito Santo. Nós queremos ouvir o Senhor através da palavra e queremos te contar tudo através das nossas orações. Queremos diálogo amplo com o Senhor e experimentar a tua doce presença e todas as dádivas que nós só encontramos no Senhor e que dinheiro nenhum pode comprar. Obrigada por essa tarde, por esse primeiro período. Que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. E mais uma vez eu te peço, Pai, que nós não sejamos só ouvintes, mas nos tornemos praticantes de tudo que aprendemos. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.